Olá, eu sou o Davi Costa e você está no Prepare Sua Equipe Podcast, hoje com o 8º episódio da nossa série Reprogramando a Máquina Humana. Aqui você encontra informação e conteúdo relevante para preparar com excelência a sua equipe. Eu tenho comigo, dividindo aqui a bancada, Cris Rocha, fundadora e diretora-geral da RAI Consulting. Cris, bem-vinda. Olá, Davi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estamos felizes com a sua presença aqui. Eu queria que você, para a gente começar, você pudesse nos dar assim, uma visão do que é a RAI Consulting. Como é que é o teu trabalho lá na empresa? A RAI é uma empresa preocupada com a reprogramação metabólica das pessoas. Então, a empresa nasceu com o objetivo de trazer estratégias que ajudam no emagrecimento de uma forma mais saudável. E não fazendo restrição alimentar ou fazendo uma alimentação mais focada em privação. Então, nosso objetivo é fazer de forma muito saudável, através de estratégias que a gente traça as nossas metodologias, né? A gente promover uma perda de peso com efeito duradouro. E não aquela perda de peso de imediato, né? De muito rápida, mas que daí um tempo a pessoa acaba recuperando tudo novamente. Então, o nosso propósito é poder promover bem-estar e, óbvio, no final do dia todo mundo quer emagrecer um pouquinho, né, Davi? Sem dúvida. Mas que esse resultado se mantenha por mais tempo, de uma forma mais duradoura, né? Isso é a reprogramação metabólica. Tá. Excelente. Aqui na nossa série Reprogramando a Máquina Humana, nós estamos discutindo os impactos do estilo de vida na vida pessoal e nos negócios, né? Legal. E quando você fala da questão da alimentação e tudo mais, a gente às vezes fica muito focado na nossa vida pessoal, né? Agora, a alimentação, a nutrição, né? Ela tem também impactos na vida corporativa, imagino, nas equipes, não é isso? Por quê? Porque lá estão quem? As pessoas, né? Na tua avaliação, Cris, qual é o perfil da alimentação do brasileiro hoje? O brasileiro se alimenta de modo saudável? Olha, Davi, é tão complicado te dar essa resposta, porque quando a gente fala do ponto de vista de Brasil, né, 200 milhões de pessoas, não, a gente não se alimenta bem, mas já existe uma preocupação de grande parte da população em querer se alimentar melhor. Eu acho que esse é um ponto. Quando a gente olha para as empresas, ainda, infelizmente, muitos trabalhadores têm uma alimentação muito rica em carboidratos e gorduras, que acabam sendo fontes de alimentação mais baratas, né? Por outro lado, a carne, o leite, os ovos que balanceariam melhor essa alimentação, elas acabam sendo mais caras, né? Então é normal hoje o trabalhador pensar muito mais em obter energia independente da forma como, né? E pensando sempre no que for mais conveniente, mais barato, que caiba no bolso. Então, a resposta é não. Não, a conveniência tem atrapalhado um pouco, né? Porque se a gente pensar, você tocou num ponto muito interessante. 200 milhões de pessoas, num território assim, continental, uma coisa, né, gigante. Você tem aqui culturas diferentes, né? Gente que vem de vários lugares do mundo. Você tem aqui grande variedade de cardápio e mesmo de ingredientes, mas ainda assim, imagino eu, né, a praticidade prevalece na maioria dos casos, né? Isso tem trazido impacto negativo, né, na saúde do colaborador, né? Com certeza. Agora, para a empresa, a gente tem que pensar sempre no que isso vai impactar na produtividade dos colaboradores. Esse tipo de alimentação impacta a produtividade dos colaboradores? Com certeza. Se você pensar hoje, a maior causa de morte no Brasil, 70%, são as doenças crônico-degenerativas que nós chamamos. Vou traduzir para ficar mais bacaninha, né? Por favor. Diabetes, sobrepeso, obesidade, pressão alta. Então, são todas as doenças que nós chamamos de doenças crônicas. 70%? 70% delas causada pela má alimentação. Né? Então, acho que é um fator muito impactante. E a gente sabe que 70% de uma alimentação saudável, ou de uma alimentação mais equilibrada, poderia resolver esses problemas. Entendi. Então, 70 com 70, eu brinco, 70 né? 70% das causas hoje das mortes no Brasil estão associadas às doenças crônicas e 70% delas poderiam ser diminuídas ou reduzidas
com uma alimentação mais saudável. Entendi. Como é que você vê, Cris, dentro da empresa, há espaço para se fomentar essa mudança? Porque o empresário, em alguns momentos, pode pensar assim, não, mas a alimentação é problema do meu colaborador. O que ele come em casa, né, o que ele bebe fora da empresa, isso não é assim um problema meu, eu não tenho, né, não como controlar isso aí. Será que as empresas têm possibilidade de fazer algum trabalho para começar uma mudança nesse sentido que, poxa vida, como nós falamos, vai impactar positivamente na produtividade? É possível fazer algum trabalho? Com certeza. Acho que hoje o que eu mais percebo que falta é a própria conscientização do empresário da relação com uma alimentação mais saudável, estratégias que favoreçam uma alimentação mais saudável, com indicadores de falta do trabalho, que a gente chama de absenteísmo, né? E o outro, que é o mais interessante de todos, é produtividade. Então, são 2 indicadores super importantes. Nem todas as empresas, obviamente, elas conseguem fazer um controle maior desses indicadores, mas eles são importantes para quê? Simplesmente para você ter uma equipe que performe melhor, para você trazer mais, digamos assim, agilidade para o teu negócio, né? Render ali o trabalho da tua empresa, ter uma empresa produzindo mais. Acho que essa é a grande questão. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a falta de conscientização, atrelar esses indicadores, para mim, é a principal oportunidade que eu vejo hoje para os empresários. Entendi. Quer dizer, tem campo para evoluir nisso aí, numa atitude, numa ação ganha-ganha. Vai ganhar o colaborador, vai ganhar a empresa, né, na produtividade. Você falava sobre absenteísmo. Essa palavra, não sei, né, o termo não sei se é muito bem compreendido pela maioria. Né? Você pode dar para a gente uma definição assim, mais ampla do que é absenteísmo? Claro, sem dúvida, Davi. Absenteísmo é a falta ao trabalho. É um indicador muito utilizado pelas empresas. Quem gosta muito dessa palavra é o RH. Quem cuida ali de performance de colaboradores, acompanha ali rendimento, né, da empresa, performance da empresa, eles usam muito esse indicador. O que eles não fazem é associar absenteísmo com a alimentação saudável, sabia, Davi? Olha aí, então sabe-se que o colaborador falta, porque eu tenho lá um indicador, né, de faltas e tal, o chamado absenteísmo, mas eu não associo isso à necessidade de uma nutrição, uma alimentação mais saudável. É assim? Exato. Agora eu vou te dar um dado que você vai ficar chocado. Você sabia que 1/3, 1 a cada 3 colaboradores, eles faltam ao trabalho por causa das doenças crônicas? 1 a cada 3? 3. A pessoa tem um problema que está ali crônico, perturbando a pessoa, sem uma solução a curto prazo, porque talvez algumas nem tenham, né? Eles nem sabem que tem. Não sabem que tem. E esse impacto, 1 a cada 3. Isso em termos de produtividade e até financeiros para a empresa é gigantesco. Com certeza. Depois eu quero poder abrir um pouco melhor sobre essa informação, porque lá na empresa a gente mapeia todos esses indicadores e associa resultados. E é fantástico, definitivamente. Olha só. Mas o que mais, geralmente, quando a gente fala com o empresário a respeito de indicadores de performance e alimentação saudável, a gente menciona esse 1 a cada 3 colaborador seu, com certeza está faltando porque tem uma doença crônica não mapeada, não controlada, não monitorada, e essas doenças crônicas, lembra que eu disse lá no início, a doença crônico-degenerativa, ela está associada à má alimentação, 70% delas poderiam ser resolvidas, minimizadas, somente com estratégias nutricionais. Entendi. Você acha que talvez o empresário, então, precise, vamos dizer assim, de certo modo, se preparar mais para compreender isso? Porque, isso, pelo que eu estou entendendo, o empresário às vezes não percebe. A maioria das vezes ele não percebe isso, né? Não se tocou ainda. Não associa. O que a gente pode fazer para começar um movimento neste sentido? Porque isso faz parte de uma cultura, né? Faz parte, talvez, como eu comentei anteriormente, de uma visão que deixa para o colaborador, né, resolver sozinho a respeito das escolhas, né, dos seus problemas de saúde, enfim. Como é que o empresário pode começar um trabalho em relação a isso? Será que só buscar conhecimento resolveria?
você falou em dados importantes aí que talvez, né, comece a mexer um pouquinho com a cabeça do empresário, porque você conseguiu mapear, né, a relação produtividade com a alimentação. Mas como é que a gente pode iniciar um movimento aí? Será que tem um caminho que a gente pudesse seguir para, sei lá, tentar mudar esse cenário? Olha, Davi, a conscientização ela é importante, né? Eu acho que cada vez mais as empresas que trabalham com iniciativas que promovem qualidade de vida, que promovem um estilo de vida mais saudável para os colaboradores, elas devem investir nesse formato de talvez uma educação continuada, uma conscientização, programas que apoiem essas conscientizações, ou até mesmo o formato, né, de abordar esses empresários, as empresas. Para mim, eu vejo muito a importância de ter um RH ativo. Isso colabora muito para esse nível de conscientização do empresário. Muito bem. Sabe, o RH, ele é responsável, ele é o guardião desses indicadores. Então, ele, com certeza, se você já tem um RH preocupado com isso, o empresário já tem um ganho nesse aspecto. Eu acho que as empresas promoverem esse contato com os empresários e ajudar nesse marketing mais focado para esse nível de conscientização vai ajudar muito. Eu gosto muito de falar sobre score de saudabilidade. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre os projetos da RAI de uma forma mais coletiva, corporativa, eu falo muito de score de saudabilidade, que esse é um grande diferencial nosso, né? Será que todo empresário sabe qual é o score de saudabilidade da sua empresa? Ou melhor, qual a vantagem de saber isso? Então, eu gosto de fazer essa provocação, porque eu te falo assim, uma pesquisa DOC. O que é uma pesquisa DOC? É uma pesquisa feita pela própria empresa, tá? Pela minha empresa. Todos os empresários que a gente fala de score de saudabilidade, nenhum deles não sabe o que é isso. Né? O score de saudabilidade é simplesmente saber o quão seu colaborador é saudável. E aí tem formas de se fazer isso. Eu brinco que é igual semáforo. Então, todos aqueles que estão verdinhos, eles caem fora da avaliação, significa que ele que eleva o score da empresa. Os amarelinhos, pode ser que estejam, né? A gente precisa dar uma olhada, dar uma monitorada do que seria importante a gente avaliar e considerar para monitorar, porque num médio prazo ele pode virar a ser um verde ou um vermelho. Vai e o vermelho endereçar rapidamente. Esses têm que ser imediatamente cuidados para sair daquela situação, porque é uma situação perigosa. Com certeza. E geralmente esses é que são os provocadores da taxa de absenteísmo. Eles é que elevam a taxa de absenteísmo. O que está por detrás desses vermelhinhos, do grupo vermelho, são as doenças crônico-degenerativas. Então, pode ter certeza que ou tem um nível de consciência, mas não controla, ou não monitora, e a empresa deveria ter um olhar, sim, ela é corresponsável por esse indicador. Entendi. Ou seja, está ao alcance do empresário, né, ter pelo que você está me dizendo, uma radiografia da atual situação da empresa. Sem dúvida. Né? Porque às vezes ele fica se perguntando mesmo, mas por que aquela pessoa falta tanto? Né? Por que tantas vezes a pessoa falta e tal? Agora já conhece o problema. Tá bom, mas conhece o problema e ninguém faz nada para mudar. Então, na tua proposta, é possível identificar, né, e propor alguma solução. Os empresários com quem você tem falado têm recebido bem esta abordagem? Eles devem se surpreender quando você fala em score, né, de saudabilidade. E aí, quando você chega com essa proposta, é diferente, né? Pouca gente deve ter ouvido falar de alguma coisa nesse sentido. Qual que é a primeira reação que se tem? Eles se interessam. Mas tem uma virada de chave aí, né? Que quando eu falo o impacto financeiro mesmo de um colaborador com taxa de absenteísmo alta, com baixa produtividade, porque as duas coisas têm uma relação total com as doenças crônico-degenerativas e, consequentemente, com a alimentação. De início, quando você fala somente em score de saudabilidade, que você fala da importância da alimentação saudável, etc., não toca o coração. Fica aquele pensamento ainda que esse não é problema meu, é ele quem come na casa dele. Então, né? eu já tenho iniciativas como, por exemplo, eu dou o ticket de alimentação, eu nem tenho restaurante na empresa, porque ele é que tem que procurar um bom restaurante. Será? Né? Será?
Então, teoricamente, se ele quer delegar isso, ele deveria delegar com um pouco mais de responsabilidade. Se o restaurante é interno, já tem a nutricionista que olha isso. A nutricionista do restaurante, ela está preocupada muito mais em atender o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o básico. Não necessariamente com o que ele faz ali e leva para casa. Porque impossível, né? É quase que humanamente impossível sermos pessoas diferentes, lá e cá. Né? Em casa, a gente leva, na verdade, de casa que a gente leva para o trabalho. No trabalho, a gente se adapta. Mas olha o quão interessante seria, quando a gente fala de score, de saudabilidade, a gente está falando de uma estratégia que vai além do ambiente de trabalho. Interessante. Vai para casa do colaborador, para a família do colaborador. Então, toda a família se engaja e percebe que a empresa está investindo de uma forma mais familiar no colaborador. Não é só com o meu esposo, não é só com a minha esposa, mas sim conosco. É um engajamento diferente, é uma motivação diferente. Você concorda? Perfeito. Então, o que eu percebo? Quando eu começo a falar em números, o quanto ele pode economizar ao endereçar esta causa, toca o coração. Logo, ele delega para o RH. E aí, se o RH não dá continuidade a essa, né, encara como algo bacana, e esse empresário não lembra de cobrar esse RH que ele delegou para que tocasse esses projetos, não avança. Não avança. Nesses que vocês conseguiram acessar, né? Então isolei esse grupo de risco e agora eu vou propor uma solução. A família, você comentou, né, que a família passa a ter um papel mais importante nisso aí. A família colabora? Quer dizer, há uma mudança por parte da família quando eles entendem essa necessidade? Porque eu fico imaginando, a gente na empresa passa a ter, né, recebe algumas informações. Aí chega em casa, a coisa não acontece, o processo fica meio travado, né? Fica uma coisa... Como é que é esta abordagem com a família? A família vem à empresa, ele leva para casa informações, como é que funciona como é que a família é envolvida nesse contexto? É justamente nas sessões, quando a gente define as estratégias nutricionais para todos que estão ali fazendo parte do grupo de controle, né, o grupo que deve, enfim, ser investido, a parte de educação nutricional, a gente conversa muito sobre práticas que consigam ser implementadas em casa. Como eu disse, se for só ali no ambiente de trabalho, o funcionário se adapta. Mas o principal, para gerar efeito, isso tem que ser levado para casa. Entendi. O que a gente percebe? Que quando se trata de colaborador masculino, e a esposa e os filhos, principalmente, se engajam, então entendem o quão isso é benéfico para o próprio colaborador, né, para o próprio pai, no caso estou dizendo, né, um colaborador masculino, o que acontece? A família começa, depois de um tempo, ela se engaja e começa a cobrar por essas informações e também por essa troca. Então, eles querem interagir. Então, o próprio colaborador começa a trazer, olha, eu fui tentar aplicar essa estratégia em casa, com meus filhos ou com a minha esposa, e ela deu algumas sugestões. Vê se faz sentido. Então, ele participa mais das sessões, ele gera mais insights, ele traz mais ideias. Isso é muito bacana, porque você percebe que ele está sendo cobrado em casa também para que essa prática seja implementada lá. Entendi. E aí a família também, dependendo do grau do envolvimento, a família começa a exigir, olha, eu queria saber mais sobre como a gente pode trabalhar juntos nesse aspecto, nesse tema. Por exemplo, receitas, né? Receitas para o final de semana, receita para as festas agora. Então, como é que eu como melhor, como é que eu como sem abrir mão do prazer, mas sem enfiar o pé na jaca? É muito comum. Vou esperar passar o final de ano, agora eu vou comer tudo que eu tenho direito. Você sabe que um aspecto muito interessante que vem à tona é o consumo de álcool. Olha só. Então, como eu insiro o consumo de álcool de uma forma mais moderada e estratégica sem prejudicar a alimentação minha, da minha família, enfim, como é que eu faço isso de uma forma prazerosa, mas sem comprometer a estratégia e comprometer minha qualidade de vida, né? Porque tem colaborador que, infelizmente, tem uma dependência de álcool, então a família pede pela moderação ou alternativas que façam, né, eliminar de vez
esse vício, esse problema, né? Sim, sim. Que o alcoolismo também faz parte das doenças crônicas, né? Degenerativas. Então, assim, a família pede. Tá. Como é que a gente consome, como é que desenvolve estratégias para a gente consumir de forma mais moderada o álcool, ou até mesmo eliminar o álcool da nossa rotina. Tá. Né? Então, todo mundo contribui. Entendi. Alimentação mais barata, mais prática, mas ao mesmo tempo mais saudável. Então, dicas de receitas, né? Como é que eu como com prazer sem perder o sabor? Tá. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia ali, com a discussão com o grupo, e que eles acabam levando para casa, e aí a gente começa a ver a participação da família nesse aspecto, tá? Eu acho fantástico, porque o líder, o gestor de equipe, o empresário, pode ter muita dificuldade para abordar tais temas, né, numa equipe, numa organização. Sim. Né, sobretudo quando você vai diretamente a pontos que tocam na vida pessoal da pessoa, né, a vida íntima da pessoa, o que ela come, a quantidade que ela come, o que ela bebe, com que frequência ela bebe. Então isso pode ser realmente um desafio para você que é empresário, líder, gestor de equipe, e é muito assim reconfortante saber que tem gente preocupada com isso e que tem estratégia, né, para abordar esta questão de uma forma muito natural, pelo que eu estou entendendo, bastante, né, natural. Agora, uma coisa que me passa aqui é assim, tirando esta obrigação de olhar os números, porque aí tem impacto financeiro. Sim. Então, o empresário, né, se vê obrigado, né, a olhar para a questão também do ponto de vista financeiro. Você enxerga alguma outra motivação para o empresário, para que ele dê mais atenção a isso? Tem alguma outra questão assim, externa que possa fazer com que ele se volte para esse tema? Olha, Davi, eu não queria ser muito complexa na resposta, mas eu vou ser bem assim, direta e fazer um link com algo que hoje é uma preocupação aí dos grandes investidores, né? Então, se o empresário tem interesse em abrir a empresa para investimento externo, ou até mesmo angariar investimentos com alguns bancos, né, que não sejam os bancos comuns do dia a dia, mas bancos mais estratégicos de investimentos, mais, né? Sim. Mais maduros, digamos assim, esses bancos, hoje, na verdade, o maior indicador desses investidores são indicadores atrelados ao ESG, que a gente chama hoje, né? Que é a governança, que é a parte de iniciativas sociais, o que você investe para melhorar a parte social, a parte ambiental, né, para gerar, digamos assim, uma empresa mais saudável, né? Então, uma prática ambiental, uma prática social, uma prática de governança, tudo isso atrelado ao quê? Para você ter uma empresa mais saudável. Sim. Uma empresa produzindo de forma mais saudável. Sim. Afinal de contas, quando um investidor resolve tomar uma iniciativa de comprar uma empresa ou ser sócio de uma empresa, o maior ativo que ele olha eu quero saber se esse resultado eu vou continuar tendo, se esse resultado é sólido. E esse resultado sólido, ele vem de quem? De ativos, de pessoas, né? Quem fez esse resultado se tornar sólido ou não? As pessoas que estão ali por detrás daquela empresa. Então, eles são preocupados nos indicadores de performance. Se essa empresa é saudável ou não. Olha só. Né? Uma empresa com colaboradores mais depressivos, né, menos motivados, mais dependentes aí de medicações, Sim. É uma empresa que não é considerada saudável, porque esse resultado ele não vem de uma forma saudável, então o próprio empresário não gera aquela renda, aquela performance de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável. Então, esse investidor pensa nisso. Olha só. Então, quando o empresário ele se preocupa em querer ter uma empresa mais saudável, em falar em score de saudabilidade com o investidor ou com o banco de investimento, com certeza isso vai brilhar os olhos de quem está do outro lado e falar, eu vou colocar dinheiro nessa empresa, eu vou investir, né, como sócio dessa empresa. Então, olha só até onde vai quando o empresário pensa em ter uma empresa produzindo mais, né, tendo uma melhor performance, mas com base eu falo muito do como. Sim. Né, do how, do como. E esse como é isso. Tá. É você ter colaboradores motivados, saudáveis, felizes, querendo produzir cada vez mais.
Né? E isso reflete lá na ponta. Entendi. Então depende da ambição do empresário, né? Mas a gente pode estar falando agora para alguém que está aí pensando em abrir o seu capital ou pedir, né, algum investimento, né? E tudo que você está dizendo, né, vai ao encontro das necessidades que o mercado passa agora a exigir, porque quando você investe, você espera um retorno, e quanto mais garantia você tiver do retorno desse investimento, né, mais seguro você está para investir. Pelo que eu entendi, então, Cris, toda este conteúdo, esta informação vai ao encontro do empresário que pode estar buscando, quem sabe, um investimento, esteja pensando em buscar algum, né, aporte do mercado. Isso pode ajudar muito, porque traz para ele uma perspectiva diferente, né? Precisa ser incluído aí em toda a análise, né, esse ponto, né, da saudabilidade. Agora, indo para o menor, talvez o pequeno, né, ou médio empresário. Até porque quem é grande hoje, né, já foi pequeno um dia. Sim. É possível obter também alguns ganhos na qualidade de vida, na saúde das pessoas, numa pequena ou média empresa, partindo desta metodologia, desta maneira de abordar a questão? Como é que você enxerga isso? Sem dúvida, Davi, acho que assim, sendo bem honesta, a nossa experiência é com empresas acima de 200 funcionários. Muito bem. Então, com isso, eu acabo gerando um impacto em um ano de projeto que dá mais ou menos R$380 mil, só para você ter uma ideia. Estou falando em R$6.400, né, de economia ao endereçar a causa, né, de ter mais monitoramento, mais controle dos seus funcionários que são considerados grupos de risco. Tá. Então, é um valor impactante. Muito. Né? Então, eu estou falando de empresas um pouquinho maiores. Acho que, assim, é uma empresa de pequeno porte, pode até ser familiar, porque tem várias empresas familiares acima de 200 funcionários. Mas eu já tive experiências bacanas com empresas menores. Olha só. Que, inclusive, nos solicitaram durante o CIPAT, né, aquela semana que eles fazem das iniciativas para os trabalhadores. Muito bem. E dali surgiram projetos pontuais, específicos, de algo em torno de 1 mês, 3 meses, 2 meses. Óbvio que eu estou falando de uma economia bem menor do que essa aqui, esse montante. Sim. Mas é possível, sim. Vamos partir do princípio que, ao endereçar a causa, a gente já consegue uma economia em 1 ano, tá? Por que em 1 ano? Porque quando a gente endereça essa questão de absenteísmo, no período de 1 ano eu posso reduzir 8 dias úteis em faltas desse colaborador, associado a um aumento de produtividade que pode chegar até 20%. Então, quando você conecta o absenteísmo com a produtividade, você acaba tendo essa economia de mais ou menos R$6.000, R$6.400 por funcionário. Então, se você tem 10 funcionários que você queira endereçar, eu já estou falando em 60 mil. Poxa, para um pequeno empresário... É um baita dinheiro, é um baita volume. E o projeto custa bem menos do que isso. Olha só. Né? Eu acho que é mais uma predisposição do empresário em olhar exatamente esse outro lado, que é a economia que vai gerar muito mais produtividade para ele, além, é claro, de atrair investidores. Então, acho que tem sim como a gente adaptar para as empresas menores, sem dúvida nenhuma, mas a nossa experiência é com empresas acima de 200 funcionários. Tá, muito bom. Teria alguma coisa que você gostaria de comentar pela tua experiência ao longo desse tempo todo, que te marcou, assim, que te impactou mesmo? Que você dizia assim, olha, tinha um cenário bem complicado, né, um cenário que a gente, né, as pessoas acharam difícil de mudar, de, né, reverter isso, e as coisas aconteceram, e talvez num tempo até, né, diferente, porque você tem um cronograma, você tem um tempo para fazer. Sim. Isso não acontece do dia para a noite, né? Tem um tempo, né? Quando o colaborador entende o que está sendo feito, ele responde de forma positiva? Como é que é esse relacionamento quando você entra na vida do colaborador? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro que para gerar um resultado impactante como esse que eu comentei, a gente tem que ter pelo menos 3 meses de projeto, é uma média de 3 a 6 meses para você ver de forma tangível os resultados, né? E olha que bacana, Davi, a minha maior dificuldade, pelo menos com os grandes projetos,
ela não foi o colaborador. Olha só. Ela foi o engajamento do RH. O RH abrir as informações, os indicadores e conectar os indicadores ao projeto, aos indicadores do projeto. Então, a gente conseguir, de uma forma muito mais assertiva, receber esses números, ou então a disposição do RH em querer montar ou conectar esse relatório junto conosco. O sucesso do projeto para o empresário é ele tangivelmente perceber, através dos indicadores, que é o projeto que está trazendo essas melhorias para a empresa. Então, é crucial o RH apoiar essa iniciativa através do report, né, do relatório, que a gente chama. Esse relatório, a gente tem que construir juntos. Né? Então, é uma predisposição do RH em abrir um espaço para a gente montar esse relatório, que muitas vezes ele não está pronto, tá? É algo novo, né? Eu sinto um pouco de até desconhecimento de como fazer isso, mas a gente suporta totalmente, o meu time é super preparado para trazer ajudar o RH nessa conexão, e dali sair um relatório customizado, onde o empresário ele vai acreditar que o que está ali é realmente proveniente do projeto, e não outras iniciativas, ou o RH pode dizer, não, mas aqui também tem um pouquinho da iniciativa da gente oferecer o vale alimentação, ou termos mudado as estratégias no restaurante, ou então a gente implementou lá a laboral, sabe? Então, é algo que a gente tem que fazer juntos, e eu gosto muito desse relatório customizado. Eu não gosto de pegar algo, então faz uma adaptação aqui em algo que eu já tenho. Não, eu só preciso do dado que você tem. O resto a gente vai montar um relatório novo. Então, existe uma resistência da parte da empresa em si, não é do colaborador. O colaborador acha o máximo. No início, ele fica com receio de abrir ali em grupo algumas particularidades, mas a gente faz de uma forma muito harmônica e muito sem ser invasiva, né? A gente traz ali os temas e a gente começa trazendo algo de fora, né, nas rodadas iniciais, então não tanto instigando o colaborador a trazer casos dele, e aí com o tempo ele vai pegando confiança, aí ele vai querendo customizar, e aí é onde eu te falo que a família se envolve, então eles trazem os insights da família, eles trazem as ideias da família. Eu acho que esse ponto é para 3-4 meses de projeto rodando. Aí a velocidade com que a gente tem os resultados, ela é altíssima. Eu falo que do 4º mês ao 6º mês é fantástico que se evolui. Os primeiros meses é uma relação de confiança que você tem que construir, né? Verdade. Então não é tão simples assim. É verdade. Gera um desconforto, gera receio. Será que eu assumindo que eu sou um obeso porque eu não cuido da minha alimentação, a empresa vai me mandar embora? É assim que eles encaram. Eu assumindo que eu tenho essa doença crônica porque eu consumo álcool demais no final de semana ou fora do expediente, será que a empresa vai confiar num colaborador assim? Então, uma relação de confiança que demora de 3 a 4 meses, mas depois que flui, depois que a gente já tem ali aquele grupo formado, trabalhando juntos, e as pessoas entendem que é muito mais uma colaboração, que estamos todos no mesmo barco, acho que isso é crucial. Então, não acaba vindo em 2 meses de projeto, em 1 mês. Um quarto mês é que isso realmente começa a dar resultado. Trabalho muito bonito, né? Um trabalho gratificante, né? A gente saber que está contribuindo, colaborando, né, para a melhoria da condição de saúde, né, das pessoas. Sem dúvida. Olha, eu tenho muitas perguntas, mas o nosso tempo não vai nos permitir. Eu queria deixar com você as considerações finais para a gente encerrar esse episódio, né? Você tem o seu tempo. Maravilha. Eu acho que o que move, né? Eu me lembro de algumas palestras que eu assisti lá atrás, quando eu estava me aventurando, né, como fundadora dessa startup. Ela é super novinha, ela não tem 2 anos ainda, né? Mas eu me lembro de uma frase assim, o que te move, né? E o que me move, o que move a RAI é saber que a gente contribui para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, consigam performar melhor na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Sim, a alimentação
adequada, ela reflete totalmente no nosso bem-estar, na nossa relação com o trabalho. Se você come muito, lembra da história da feijoada? Como que você volta ao trabalho? Com sono, né, moroso, não tô afim, tô com preguiça, né? Isso mesmo. Se você tem um final de semana agitado, com muitas festas, muitas bebidas, segunda-feira é um dia difícil, né? Pois é. Mas se você consegue equilibrar tudo isso, todos os dias acabam sendo dias de glória para você, né? Você vai para o trabalho cheio de energia, motivado, querendo render, querendo sair dali e dar continuidade, né? Chegar em casa feliz, chegar em casa aberto aí para o seu... Eu brinco que é o meu segundo round, né? Quando eu chego em casa, tal, agora é hora de cuidar da família. Sim. Tem que ter disposição, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, então ela também exige bastante. E tenho o marido, e tenho a família, os irmãos, a sogra. Então, a gente tem que ter energia até pra gente. Claro. Né? Pra cuidar da gente. Então, hoje em dia, o nosso dia a dia é muito turbulento, né? Muito cheio de atividades. E a alimentação faz toda a diferença nesse ponto. Pois é. Então, eu falo que... eu falo do pilar alimentação, mas não é só esse. Atividade física, hidratação, acho que são 8 componentes que eu considero principais, aí que inclusive permeia a nossa metodologia, né? Mas falar de alimentação saudável, que todo mundo gosta de falar, né? Todo mundo se arrisca em querer ser um pouquinho nutricionista, um pouquinho nutrólogo e falar da alimentação saudável. E o bacana é que eu consigo descobrir que cada um tem um segredo que deveria ser considerado. Tem algo para você, que funciona para você e que tem uma relação direta com a alimentação saudável. Bacana, isso tem que ser valorizado. É verdade, olha só. Que eu acho que isso que move. A Rai, ela respeita, né, por isso que a gente fala muito em estratégias saudáveis, ela respeita as estratégias individualizadas, ela respeita, eu brinco que o protagonista é você. Porque tem coisas que funcionam para você que não funcionam para mim. É verdade. Mas que para você faz a diferença, pesa em 30%, 40% dos resultados. Já pensou? Né, para você ter... É um peso tremendo. Uma qualidade de vida, né? Faz toda a diferença. Sim. E os demais são aquelas trocas que vão de acordo com as experiências, né? Às vezes o que lá atrás eu não consegui enxergar como algo positivo, depois que eu comecei a praticar, eu enxerguei. Deixa eu compartilhar com você que vai que funciona. Legal. Eu acho que essa união é que faz a diferença, essa causa que move a gente. E isso pode ser aplicado de forma individualizada, como eu comentei no início, né? Que foi como uma empresa surgiu. Como também de forma corporativa, coletiva. Excelente. Certo, Davi? Excelente, fantástico. Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, né, de falar sobre os impactos do estilo de vida na vida pessoal e nos negócios, né? Este que foi o 8º episódio da nossa série Reprogramando a Máquina Humana. Eu tive o prazer de conversar com Cris Rocha, fundadora e diretora da Rai Consulting. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter dado aqui para o nosso público inscrito e esses que chegam agora, né, estão nos conhecendo agora. É possível, viu? É possível mudar. Né? Ficou provado aqui que a gente tem chance, tem ferramentas. Né? Obrigado, viu, Cris, por tua contribuição. Este foi, então, o 8º episódio da nossa série Reprogramando a Máquina Humana. Nós esperamos que você tenha gostado e a gente se vê em breve, já com o 9º episódio da nossa série. Fique com Deus, um abraço carinhoso a você e até lá.